Olá, hoje são passados 25 dias de setembro de 2015 e é o professor Fernando quem vos fala. Nossa conversa ao pé da fogueira de hoje apresenta a segunda parte da lei da intuição. Você vai escutar sobre como as pessoas que lideram intuitivamente pensam. E conforme o compromisso assumido ontem, você vai escutar a história da April, a verdadeira história da April. E depois você vai poder escolher como fazer a diferença na sua liderança. Vai saber como poderá inspirar e liderar intuitivamente. E mais, que tal se avaliar quanto à sua capacidade de sonhar, imaginar e inspirar intuitivamente? Vá lá, não se acanhe. Visite o site que está no link no rodapé deste vídeo áudio e respondam as questões. Está tudo lá. Você poderá se conhecer ainda mais. Em todas as circunstâncias, os líderes percebem detalhes que escapam aos outros. Eles se sintonizam na dinâmica da liderança. A maioria dos seguidores concentra-se em seu trabalho. Eles pensam em termos de tarefas a realizar, de projetos ou de metas específicas. É como deve ser. A maioria dos administradores está preocupada com eficácia e eficiência. Eles, muitas vezes, têm uma visão mais ampla que os funcionários, pensando em termos de semanas, meses ou até mesmo anos. Mas os líderes têm uma visão ainda mais ampla. Eles enxergam anos ou décadas à frente. Mas com frequência os líderes primeiro sentem e depois encontram os dados que justificam. A intuição diz a eles que algo está acontecendo, que as condições estão mudando e que estão surgindo problemas ou oportunidades. Os líderes sempre precisam estar alguns passos à frente do seu melhor pessoal, ou não são líderes de verdade. Eles só podem fazer isso se forem capazes de ler as tendências. Líderes são leitores de recursos. Uma grande diferença entre os líderes e os outros é a forma como eles veem os recursos. Um bom trabalhador se depara com um desafio e se pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? Um grande realizador pergunta: como eu posso resolver este problema? Uma pessoa de desempenho máximo especula: o que preciso fazer para atingir o nível seguinte e superar isso? Os líderes pensam de outro modo. Pensam em termos de recursos e de como maximizá-los. Eles identificam um desafio, um problema ou uma oportunidade e pensam: quem é a melhor pessoa para cuidar disso? Quais recursos já temos? Matérias-primas, tecnologias, informação e assim por diante. E quais nos ajudarão nessa empreitada? Qual o custo financeiro disso? Como posso estimular minha equipe para alcançar esse objetivo? Os líderes veem tudo com um viés de liderança. Concentram-se em mobilizar pessoas e recursos para atingir suas metas, e não em se valer de seus próprios recursos individuais. Líderes que querem ter sucesso maximizam todo o patrimônio e os recursos que têm em benefício de sua organização. Por isso, eles estão sempre conscientes daquilo que têm à sua disposição. Líderes intuitivos podem sentir o que acontece com as pessoas e conhecer suas esperanças, medos e preocupações. Eles são capazes de sentir o que está acontecendo em uma sala, se há curiosidade, dúvida, relutância, ansiedade ou alívio. Como ele tem habilidade para fazer isso, é capaz de liderar eficazmente. Ler pessoas é talvez a habilidade intuitiva mais importante que os líderes podem ter. Afinal, se o que você faz não envolve pessoas, então não é liderança. Líderes são leitores de si mesmos. Finalmente, bons líderes desenvolvem a capacidade de ler a si mesmos. O poeta James Russell Lowell observou que ninguém pode produzir coisas grandiosas se não for absolutamente sincero ao lidar consigo mesmo. Líderes precisam conhecer não apenas a sua força, seus pontos fracos, suas habilidades e suas fraquezas, mas também sua disposição no momento. Porque os líderes podem deter a evolução com tanta facilidade quanto podem ajudar a produzi-la. Já vimos excelentes organizações que levaram gerações para se estruturar, desmoronar em questão de anos. Quando os líderes são centrados em si mesmos, pessimistas ou rígidos, costumam prejudicar suas organizações, porque acabam caindo na armadilha de achar que não podem ou não devem mudar. E quando isso acontece, a organização enfrenta dificuldades para melhorar. Então, seu declínio é inevitável. Quando menos talento natural para a liderança você tiver,
mais você precisa se esforçar para desenvolver habilidades e ganhar experiência. Esses dois aspectos podem ajudá-lo a desenvolver padrões de raciocínio. E padrões de raciocínio podem ser aprendidos. A intuição de liderança entrou em ação recentemente na Apple Computer. Todo mundo conhece a história de sucesso da Apple. A empresa foi criada em uma garagem em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak. Apenas 4 anos depois, a empresa lançou ações a $22 por cota e vendeu mais de 4 milhões dessas cotas. Mais de 40 funcionários e investidores ficaram milionários da noite para o dia. Mas a história da Apple não é apenas de sucesso. Desde aqueles primeiros anos, houve muitas variações em relação ao sucesso da Apple, ao valor de suas ações e à capacidade de conquistar clientes. Jobs deixou a Apple em 1985, expulso em uma batalha com o presidente da companhia, John Sculley, ex-presidente da Pepsi, que Jobs recrutara em 1983. Sculley foi substituído por Michael Spindler em 1993 e Gilbert Amelio em 1996. Nenhum deles foi capaz de restaurar o sucesso anterior da Apple. Em seus dias de glória, a Apple vendia 14,6% de todos os computadores pessoais nos Estados Unidos. Em 1997, as vendas caíram para 3,5%. Foi quando a Apple, em busca de ajuda, voltou-se novamente para a liderança de seu fundador, Steve Jobs. A empresa decadente achava que ele poderia salvá-la. Jobs revisou a situação intuitivamente e começou a agir de imediato. Ele sabia que era impossível melhorar sem uma mudança de liderança, e então, de início, demitiu toda a diretoria anterior, com exceção de 2 membros, e empossou novos integrantes. Fez mudanças na liderança executiva, dispensou a agência de publicidade da empresa e promoveu uma concorrência entre 3 outras empresas. Jobs também reorientou a empresa. Queria retornar ao básico, algo que a Apple sempre fizera muito bem: valer-se da sua individualidade para criar produtos que faziam diferença. Na época, ele afirmou: Nós revisamos o lançamento de novos produtos e cortamos mais de 70% dos projetos, mantendo os 30% que eram preciosos. Depois, acrescentamos outros novos, um novo paradigma em computadores. Nenhuma daquelas ações foi particularmente surpreendente, mas Jobs também fez algo que realmente demonstrou a lei da intuição em ação. Ele leu a situação da Apple e tomou uma decisão de liderança que ia completamente contra a corrente do raciocínio anterior da empresa, um salto inacreditável de liderança intuitiva. Ele fez uma aliança estratégica com um homem que os funcionários da Apple consideravam seu arqui-inimigo, Bill Gates. Jobs explicou: Liguei para o Bill e disse que a Microsoft e a Apple deveriam trabalhar mais juntas, mas que tínhamos aquele problema a resolver, aquela disputa da propriedade intelectual. Expliquei a ele que deveríamos resolver aquela pendência. Eles negociaram rapidamente um acordo que encerrou o processo da Apple contra a Microsoft. Gates prometeu indenizar a Apple e investir $150 milhões em ações sem direito a voto. Isso abriu caminho para parcerias futuras e injetou na empresa o capital que era muito necessário. Foi algo que apenas um líder intuitivo teria feito. O valor das ações da Apple aumentou imediatamente em 33%. E com o tempo, a Apple recuperou parte do prestígio que perdera ao longo dos anos. Em 2001, Jobs fez outra jogada de liderança baseada em sua intuição. Enquanto os outros fabricantes de computadores investiam em PDAs, assistente pessoal digital, ele estava interessado em música. Quando Tony Fadell, fornecedor independente e especialista em hardware, procurou a Apple com a ideia de um tocador de MP3 e uma empresa de venda de música, a companhia abraçou a ideia, embora várias outras empresas a tivessem rejeitado. Fadell foi contratado e eles começaram a trabalhar no que seria conhecido como o iPod. O envolvimento de Jobs com o iPod é um sinal de sua intuição de liderança. Ben Knaus, que participou de todo o processo, observou que desde o início o projeto mereceu 100% do tempo de Steve Jobs. E por que Jobs fez isso? Porque sua intuição como líder fez com que ele compreendesse o impacto que o aparelho poderia ter. Era coerente com sua visão de criar um estilo de vida digital. E ele estava certo. As vendas foram fenomenais e superaram as vendas de computadores da empresa. A Apple lucrava, enquanto todas as outras empresas de tecnologia sofriam reveses. Na primavera de 2002, já entregara mais de 10 milhões de unidades. Ao final de 2005, a Apple detinha 75% do mercado mundial de tocadores de música digital.
A história de Jobs nos traz à mente que liderança, na verdade, é mais arte que ciência. Os princípios da liderança são constantes, mas a aplicação muda a cada líder e a cada situação. Por isso, a intuição é necessária. Sem ela, os líderes ficam vulneráveis, e essa é uma das piores coisas que podem acontecer a um líder. Se você quer liderar por muito tempo, liderar bem e estar à frente dos outros, precisa obedecer à lei da intuição.